Bom dia, camaradas. Bem-vindos e bem-vindas a esta convenção do Bloco de Esquerda. Esta é a última vez que me dirijo a vós na função de coordenadora deste partido e começo por dizer-vos que ter assumido convosco esta responsabilidade foi o orgulho da minha vida. Destes 2 anos guardo muito, aprendi imenso e o que não levo é qualquer ressentimento e muito menos desalento. Não escolhemos o tempo em que vivemos, mas escolhemos como queremos vivê-lo e com quem. E em tempos difíceis foi convosco no Bloco de Esquerda que eu quis estar e é convosco que quero estar por tudo e que somos e por tudo aquilo que seremos no futuro. Quero, por isso, começar por agradecer-vos o apoio à flotilha que levou para Gaza cerca de 500 ativistas humanitários. Não venho aqui falar-vos das peripécias dessa viagem, não é isso que importa agora, mas gostava de vos contar um pouco do que senti. Senti a energia das greves gerais em Itália e em Espanha, das multidões em Barcelona e em Tunis, dos portos fechados pelos estivadores em Génova e das grandes manifestações em Portugal contra o genocídio. Senti a força da solidariedade a crescer com as mensagens dos governos da África do Sul ou da Colômbia, com o comunicado de 16 países que exigiram a proteção da flotilha. Foi esta a força que obrigou muitos governos, como o governo de Luís Montenegro, a tomarem alguma, por pequena que fosse, alguma posição e a reconhecerem o Estado da Palestina. Senti a humanidade e o entusiasmo dos meus companheiros de viagem que, sabendo ao que iam, mas sem saber o que lhes ia acontecer, nunca vacilaram e nunca duvidaram das razões para estarmos ali. E conto-vos uma coisa, um segredo que vocês conhecem, com certeza, mas que os desalmados da extrema-direita e os mentirosos das redes sociais nunca irão perceber. É que as amizades nascidas na luta por justiça, na experiência partilhada dessa luta, são laços para sempre. São laços criados na coragem comum de árabes e europeus, africanos, americanos do Sul e do Norte. Juntos, toda essa gente, junto fomos a expressão da consciência do mundo contra a barbárie que nos querem impor. Mas acima de tudo, e esse é provavelmente o sentimento mais forte que trago, acima de tudo, o que mais senti foi um respeito infinito pela resistência de um povo que carrega aos ombros toda a humanidade. Não me arrependo de nenhum desses dias em que não virámos a cara ao inimigo e sei que continuaremos com a mesma determinação. A Palestina será livre. Finalmente, senti o apoio dos meus camaradas a todas as moções que aqui estão e que vão estar nestes 2 dias a disputar as escolhas políticas do Bloco. Quero também agradecer terem tomado posição a uma só voz. O Bloco falou a uma só voz. E eu não esperava outra coisa, mas foi reconfortante confirmar esse empenho que nos junta, tal como foi saber que os candidatos autárquicos estavam na luta, tal como foi saber que a Andreia tomava pela primeira vez a voz no Parlamento para confrontar o governo. Tal como foi saber que a Catarina mostrava que uma mulher de combate pode fazer numa disputa presidencial. E que todos e todas se envolviam na preparação desta convenção. Nesses momentos em que estive longe, senti o que é este partido,
determinado, que não desiste de nada. Nós sabemos o que somos. Somos a inquietação do que está por fazer, as perguntas que ainda não sabemos responder. Somos a impaciência de uma viagem que procura o seu horizonte com a força de quem deseja transformar a espera em torrente. E somos a firmeza das raízes profundas na vida do nosso povo. Aqui, neste partido, a combatividade não é defeito, é feitio. É feitio, é a massa de que somos feitos e que queremos aprender juntos. Essa combatividade, essa firmeza na luta política. Somos insubmissas e desobedientes. Ao longo dos anos, obrigámos-nos a olhar de frente as mulheres, todas as mulheres, as que exigem respeito pelos seus direitos reprodutivos e que não recuam no direito ao aborto. As que falam alto, as que sabem que a vida é delas, as que lutam e que se recusam a remeter-se a um lugar que não escolheram. Somos feministas e insubmissas. Sabemos o que somos. Rompemos ao longo destes anos silêncios de gelo e muitas vezes com uma simples pergunta que mais ninguém se atreveu a fazer. Se em Portugal não há racismo, então por que é que continuam a matar negros em bairros pobres como fizeram com Odair Muniz? E a espancar impunemente como fizeram com Cláudia Simões? Somos antirracistas e insubmissas. Sabemos o que somos. Desmascaramos as mentiras, das maravilhas, dos contratos a prazo, dos falsos recibos verdes, da precariedade. Envergonhámos-los em praça pública por roubarem ao povo e começámos pelos ladrões camuflados sob fato e gravata. Somos anticapitalistas. E, finalmente, estou convencida que desta não nos perdoam mesmo. Cometemos o pior dos crimes. Obrigámos a pagar impostos e a devolver à comunidade uma pequena parte do que levaram à força do privilégio. Foi uma pequena parte. Foi uma pequena parte. Mas sabíamos que bastaria isso para que nunca nos perdoassem. E claro que escolhemos não os agradar. Nunca lhe demos descanso, nunca lhes damos descanso. E isso, sempre soubemos, eles não perdoam. Camaradas, quase todas as batalhas estão por travar. Mas devo confessar-vos que já saboreei um pouco do travo da missão cumprida, por saber que o Fundo Público de Pensões recebeu mais de 1.000 milhões vindos do imposto adicional sobre imobiliário de luxo, que o Bloco avançou e que a direita ainda não conseguiu reverter. Valeu a pena. Valeu a pena. E valeu a pena não largar as canelas da EDP até que pague cada cêntimo dos impostos que deve ao povo da terra de Miranda pela venda das barragens. Valeu a pena. Vale a pena. Vale a pena, mas o Bloco tem que ser mais forte e tem que recuperar. E para crescer, temos de aprender e temos de mudar. O mundo mudou, a política mudou e o Bloco tem que mudar quase tudo. E quase tudo não é demais. Só não mudamos a fibra de que somos feitos, porque nestes tempos quem não tiver uma âncora forte vai ser arrastado pela corrente. E é dessa mudança que falará esta convenção. O plano da extrema-direita é expandir os limites do aceitável, contaminar o chão por onde passa, arrastar consigo os políticos da oportunidade e os comentadores da situação. Eles querem e estão mesmo a conseguir apodrecer o senso comum. E quanto mais o capitalismo falhar em garantir mínimos de vida, e quanto mais o individualismo esfarelar o sentido de comunidade, as relações entre as pessoas, mais o autoritarismo será convidado a vir manter a ordem, a proteger a oligarquia e a impor à sociedade a regra das desigualdades. Eles são os cães de guarda do regime económico.
A extrema-direita não é o fim do privilégio e da corrupção. Ela é, na verdade, a sétima vida desse regime, desse sistema, a pior versão de todas as misérias e violências da sociedade. O truque mais antigo do autoritarismo é a invenção do seu inimigo próprio. Quando atacam os imigrantes, o verdadeiro alvo é outro, porque, ao puxar para baixo uma parte da classe trabalhadora, os trabalhadores migrantes, a extrema-direita arrasta para baixo toda a classe trabalhadora. E quem fica à tona, como sempre e mais do que sempre, é a oligarquia que a extrema-direita quer proteger e que venera. São os príncipes do privilégio. Acontece que, para vencer esta cruzada contra os migrantes, é preciso calar e até criminalizar todas as expressões de humanismo, de igualdade, de solidariedade e de comunidade. E é daí que vem o ódio à esquerda. É daí que vem o ódio ao povo da liberdade. Mas daqui garanto a toda a direita radicalizada e caceteira: não se livram de nós. Estamos aqui para lutar. Somos o povo da liberdade. Estamos aqui para vencer. Não se livram de nós. Para responder a este ataque, aprenderemos e mudaremos. Cresceremos. Construiremos um partido de comunidade e uma militância com espaços permanentes. Criaremos unidade na luta. Estamos na barricada da classe trabalhadora pela cultura aberta, pela solidariedade, pelo direito à diferença, pela igualdade entre homens e mulheres, pelo direito à segurança social, pelo direito a cuidar e a ser cuidado em cada fase, em cada momento das nossas vidas. E fazemos-lo porque sabemos que é possível, que o socialismo é a política da esperança, é um caminho, é uma escolha que fazemos hoje e amanhã outra vez e depois de amanhã outra vez e assim faremos sempre, porque é a certeza que Portugal pode ser um país mais justo. É uma proposta de um percurso, de um caminho para lá chegar, para chegarmos juntos. Uma esquerda que avança para vencer. É isso que o Bloco será. Confiança na esquerda, a luta toda. É essa a responsabilidade do Bloco de Esquerda. Camaradas, termino com a certeza mais importante desta convenção, a de que procuraremos as perguntas certas. Que partido queremos ser? Como moldaremos este nosso instrumento de ação para fazermos a parte que nos cabe em enfrentar uma vaga autoritária mundial, enfrentar o caos geopolítico, a catástrofe climática? Com que prioridades, com que alianças vamos avançar? Façamos desta inquietação a força de uma convenção clarificadora, que contribua para dar um novo impulso à esquerda em Portugal. Vamos à batalha de ideias. As ideias são força, elas abrem o caminho, afastam o nevoeiro. As ideias são estacas e depois pilares e depois paredes e tetos, e elas tornam-se a vida do mundo que queremos construir. Somos socialistas porque queremos o fim da exploração, e essa ideia que nos move tem um nome, que é também a nossa luta: socialismo. As ideias contam mesmo. A política é o que as coloca em movimento e pode transformar tudo. Vamos fazer a disputa política em todos os espaços. Na escola, na universidade, no trabalho, na rua, nas artes, na junta de freguesia, na associação do bairro. O que nos move é a cooperação em vez do individualismo que corrói. A utilidade da esquerda no dia-a-dia, na vida concreta do nosso povo, será medida pela capacidade de lançar sementes, de criar raízes nos sítios onde estamos, no terreno onde trabalhamos todos os dias. Camaradas, nós não escolhemos o tempo em que vivemos, mas escolhemos como queremos vivê-lo. E a persistência, o labor, a paciência impaciente serão as fundações das próximas voltas da história. Estaremos prontos para o futuro que desejamos e pelo qual lutamos, uma vida boa para o nosso povo. Viva o socialismo, viva a democracia, viva o Bloco de Esquerda. Boa convenção a todos.